Revolução e Contra-Revolução. Plínio Correia de Oliveira. Contra-Revolução, continuação. Capítulo 8. O caráter processivo da contra-revolução e o choque contra-revolucionário. 1. Há um processo contra-revolucionário. É evidente que, tal como a revolução, a contra-revolução é um processo e que, portanto, se pode estudar a sua marcha progressiva e metódica para a ordem. Todavia, há algumas características que fazem essa marcha diferir profundamente do caminhar da revolução para a desordem integral. Isto provém do fato de que o dinamismo do bem e do mal são radicalmente diversos. 2. Aspectos típicos do processo revolucionário. Letra A. Na marcha rápida. Quando tratamos das duas velocidades da revolução, vimos que algumas almas se empolgam pelas máximas num só lance e tiram de uma vez todas as consequências do erro. Letra B. Na marcha morosa. E que há outras que vão aceitando lentamente e passo a passo as doutrinas revolucionárias. Muitas vezes até esse processo se desenvolve com continuidade através das gerações. Um semi-contra-revolucionário, muito infenso aos paroxismos da revolução, tem um filho menos contrário a estes, um neto indiferente e um bisneto plenamente integrado no fluxo revolucionário. A razão deste fato, como dissemos, está em que certas famílias têm em sua mentalidade, em seu subconsciente, em seus modos de sentir, um resíduo de hábitos e fermentos contra-revolucionários que as mantém ligadas, em parte, à ordem. A corrupção revolucionária, nelas, não é tão dinâmica e, por isso mesmo, o erro só pode progredir em seu espírito, passo a passo, e como se disfarçando. A mesma lentidão de ritmo explica como muitas pessoas mudam enormemente de opinião no decurso da vida. Quando são adolescentes, têm, por exemplo, a respeito de modas indecentes, num sentido cada vez mais relaxado. Essas pessoas se vão adaptando às sucessivas modas. E no fim da vida aplaudem trajes que em sua juventude teriam reprovado fortemente. Chegaram a esta posição porque foram caminhando lenta e imperceptivelmente através das etapas matizadas da revolução. Não tiveram a perspicácia e a energia necessárias para perceberem para onde estava sendo conduzida a revolução que se fazia nelas e em torno delas. E, gradualmente, acabaram adotando a primeira velocidade. A verdade e o bem é que existem nessas almas num estado de derrota.
mas não tão derrotados que, diante de um grave erro e um grave mal, não possam ter um sobressalto, às vezes vitorioso e salvador, que as faça perceber o fundo perverso da revolução e as leve a uma atitude categórica e sistemática contra todas essas manifestações. É para evitar esses sadios sobressaltos de alma e essas cristalizações contra-revolucionárias que a revolução anda passo a passo. Três. Como destroçar o processo revolucionário? Se é assim que a revolução conduz a imensa maioria de suas vítimas, pergunta-se de que modo pode uma delas desvencilhar-se desse processo. E se tal modo é diverso do que tem para converter a contra-revolução as pessoas arrastadas pela marcha revolucionária de grande velocidade. Letra A. A variedade das vias do Espírito Santo. Ninguém pode fixar limites à inexaurível variedade das vias de Deus nas almas. Seria absurdo reduzir a esquemas assunto tão complexo. Não se pode, pois, nesta matéria, ir além da indicação de alguns erros a evitar e de algumas atitudes prudentes a propor. Toda conversão é fruto de ação do Espírito Santo, que, falando a cada qual segundo suas necessidades, ora com majestosa severidade, ora com suavidade materna, entretanto, nunca mente. Letra B. Nada a esconder. Assim, no itinerário do erro para a verdade, não há para a alma os silêncios velhacos da revolução, nem suas metamorfoses fraudulentas. Nada se lhe oculta do que ela deve saber. A verdade e o bem lhe são ensinados integralmente pela Igreja. Não é escondendo sistematicamente o termo último de sua formação, mas mostrando-o e fazendo-o desejado sempre mais, que se obtém dos homens o progresso do bem. A contra-revolução não deve, pois, dissimular seu vulto total. Ela deve fazer suas sapientíssimas normas estabelecidas por São Pio X, para o proceder habitual do verdadeiro apóstolo. Abre aspas. Não é leal nem digno ocultar, cobrindo-a com uma bandeira equívoca, a qualidade de católico como se esta fosse mercadoria variada e de contrabando. Os católicos não devem ocultar, como que sob o véu, os preceitos mais importantes do Evangelho, temerosos de serem talvez menos ouvidos ou até completamente abandonados. Fecha aspas. Ao que acrescentava judiciosamente o Santo Pontífice, abro aspas. Sem dúvida, não será alheio à prudência também ao propor a verdade, usar certa contemporização, quando se tratar de esclarecer homens hostis
a nossa instituição inteiramente afastados de Deus. As feridas que é preciso cortar, diz São Gregório, devem ser antes apalpadas com mão delicada. Mas essa mesma habilidade assumiria o aspecto de prudência carnal, se erigida em norma de conduta constante e comum, e tanto mais que deste modo pareceria ter-se em pouca conta a graça divina, que não é concedida somente aos sacerdotes e aos seus ministros, mas a todos os fiéis de Cristo, a fim de que nossas palavras e atos comovam as almas desses homens. Fecha aspas. Letra C. O choque das grandes conversões. Censurando como o fizemos o esquematismo nesta matéria, parece-nos, entretanto, que a adesão plena e consciente à revolução, como esta em concreto se apresenta, constitui um imenso pecado, uma apostasia radical, da qual só por meio de uma conversão igualmente radical se pode voltar. Ora, segundo a história, afigura-se que as grandes conversões se dão o mais das vezes por um lance de alma fulminante, provocado pela graça ao ensejo de qualquer fato interno ou externo. Este lance difere em cada caso, mas apresenta com frequência certos traços comuns. Concretamente, na conversão do revolucionário para a contra-revolução, ele não raras vezes, em linhas gerais, se opera assim. Azinho. Na alma empedernida do pecador, que por um processo de grande velocidade foi ao extremo da revolução, restam sempre recursos de inteligência e bom senso, tendências mais ou menos definidas para o bem. Deus, embora não prive jamais da graça suficiente, espera não raramente que essas almas cheguem ao mais fundo da miséria, para lhes fazer ver de uma só vez, como num fulgurante flash, a enormidade de seus erros e de seus pecados. Foi quando desceu, a ponto de querer se alimentar das bolotas de porcos, que o filho pródigo caiu em si e voltou à casa paterna. Bezinho. Na alma tíbia e míope que vai resvalando lentamente na rampa da revolução, atuam ainda, não inteiramente recusados, certos fermentos sobrenaturais. Há valores de tradição, de ordem, de religião, que ainda crepitam como brasas sobre cinzas. Também essas almas podem, por um sadio sobressalto, no momento de desgraça extrema, abrir os olhos e revivar em um instante tudo quanto nelas definhava e ameaçava morrer. É o reacender-se da mecha que ainda fumega. Conferir em Azinho, Lucas 15, 16 a 19. E em Bezinho, Mateus 12, 20.
Letra D. A plausibilidade deste choque em nossos dias. Ora, toda a humanidade se encontra na iminência de uma catástrofe. E nisto parece estar precisamente a grande decisão preparada pela misericórdia de Deus. Uns e outros, os da velocidade rápida ou lenta, neste terrível crepúsculo em que vivemos, podem abrir os olhos e converter-se a Deus. O contra-revolucionário deve, pois, aproveitar zelosamente o tremendo espetáculo de nossas trevas para, sem demagogia, sem exagero, mas também sem fraqueza, fazer compreender aos filhos da revolução a linguagem dos fatos e assim produzir neles o flash salvador. Apontar varonilmente os perigos de nossa situação é traço essencial de uma ação autenticamente contra-revolucionária. Letra E. Mostrar a face total da revolução. Não se trata apenas de apontar o risco de total desaparecimento da civilização em que nos encontramos. É preciso saber mostrar, no caos que nos envolve, a face total da revolução, em sua imensa hediondez. Sempre que esta face se revela, aparecem surtos de vigorosa reação. E por este motivo que, por ocasião da Revolução Francesa e no decurso do século XIX, houve na França um movimento contra-revolucionário melhor do que jamais houvera anteriormente naquele país. Nunca se vira tão bem a face da Revolução, a imensidade de voragem em que naufragara a antiga ordem de coisas tinha aberto muitos olhos, subitamente, para toda uma gama de verdades silenciadas ou negadas ao longo dos séculos pela Revolução. Sobretudo, o espírito desta se lhes patenteara em toda a sua malícia e em todas as suas conexões profundas com as ideias e hábitos durante muito tempo reputados inocentes pela maioria das pessoas. Assim, o contra-revolucionário deve, com frequência, desmascarar o vulto geral da revolução, a fim de exorcizar o quebranto que esta exerce sobre suas vítimas. Letra F. Apontar os aspectos metafísicos da contra-revolução. A quintessência do espírito revolucionário consiste, como vimos, em odiar por princípio e no plano metafísico toda desigualdade e toda lei, especialmente a lei moral. Um dos pontos muito importantes do trabalho contra-revolucionário é, pois, ensinar o amor à desigualdade, vista no plano metafísico, ao princípio de autoridade e também à lei moral e à pureza. Porque exatamente o orgulho, a revolta e a impureza são fatores que mais impulsionam os homens na senda da revolução. Letra G. As duas etapas da contra-revolução. Azinho. Obtida a radical modificação do revolucionário em contra-revolucionário, é a primeira etapa da contra-revolução que nele finda. Bezinho. Vem depois uma segunda etapa, que pode ser bastante lenta, ao longo da qual
a alma vai ajustando todas as suas ideias e todos os seus modos de sentir à posição tomada no ato de sua conversão. Cezinho. E é assim que se pode delinear em muitas almas, em duas grandes etapas bem diversas, o processo da contra-revolução. Descrevemos as etapas deste processo enquanto realizadas em uma alma, individualmente considerada. Mutatis mutandis, elas podem ocorrer também com grandes grupos humanos e até com povos inteiros. Capítulo 9. Força propulsora da contra-revolução. Existe uma força propulsora da contra-revolução, assim como existe outra para a revolução. 1. Virtude e contra-revolução. Apontamos com a mais potente força propulsora da revolução o dinamismo das paixões humanas desencadeadas num ódio metafísico contra Deus, contra a virtude, contra o bem e especialmente contra a hierarquia e contra a pureza. Simetricamente, existe também uma dinâmica contra-revolucionária, mas de natureza inteiramente diversa. As paixões, enquanto tais, tomadas aqui a palavra em seu sentido técnico, são moralmente indiferentes. É o seu desagregamento que as torna más. Porém, enquanto reguladas, elas são boas e obedecem fielmente à vontade e à razão. E é no vigor de alma que vem ao homem, pelo fato de Deus governar nele a razão dominar a vontade e esta dominar a sensibilidade, que é preciso procurar a serena, nobre e eficientíssima força propulsora da contra-revolução. 2. Vida sobrenatural e contra-revolução. Tal vigor de alma não pode ser concebido sem tomar em consideração a vida sobrenatural. O papel da graça consiste exatamente em iluminar a inteligência, em robustecer a vontade e em temperar a sensibilidade de maneira que se voltem para o bem. De sorte que a alma lucra incomensuravelmente com a vida sobrenatural, que a eleva acima das misérias da natureza decaída e do próprio nível da natureza humana. É nessa força que a alma cristã que está É nesta força de alma cristã que está o dinamismo da contra-revolução. 3. Invencibilidade da contra-revolução. Pode-se perguntar de que valor é esse dinamismo. Respondemos que, em tese, é incalculável e certamente superior ao da revolução. Omnia possum in eo que me confortatis. Filipenses 4:13. Quando os homens resolvem cooperar com a graça de Deus, são as maravilhas da história que assim se operam.
é a conversão do Império Romano, é a formação da Idade Média, é a reconquista da Espanha a partir de Covadonga. São todos estes acontecimentos que se dão como fruto das grandes ressurreições de alma, de que os povos são também suscetíveis. Ressurreições invencíveis, porque não há o que derrote um povo virtuoso e que verdadeiramente ame a Deus. Capítulo 10. A Contra-Revolução, o Pecado e a Redenção. 1. A Contra-Revolução deve reavivar a noção do bem e do mal. A Contra-Revolução tem como uma de suas missões mais salientes a de restabelecer ou reavivar a distinção entre o bem e o mal, a noção do pecado em tese, do pecado original e do pecado atual. Essa tarefa, quando executada com uma profunda compenetração do espírito da Igreja, não traz consigo o risco de desespero da misericórdia divina, hipocondrismo, misantropia, etc., de que tanto falam certos autores mais ou menos infiltrados pelas máximas da Revolução. 2. Como reavivar a noção do bem e do mal? Pode-se reavivar a noção do bem e do mal por vários modos, entre os quais eu cito: evitar todas as formulações que tenham o sabor de moral leiga ou interconfessional, pois o laicismo e o interconfessionalismo conduzem, logicamente, ao amoralismo. Salientar nas ocasiões oportunas que Deus tem direito de ser obedecido e que, pois, seus mandamentos são verdadeiras leis e que nos conformamos em espírito de obediência e não apenas porque ela nos agrada. Acentuar que a lei de Deus é intrinsecamente boa e conforme a ordem do universo, na qual se espelha a perfeição do Criador, pelo que ela deve ser não só obedecida, mas amada, e o mal não só ser evitado, mas odiado. Divulgar a noção de um prêmio e de um castigo post-mortem. Favorecer os costumes sociais e leis em que o bem seja honrado e o mal sofra sanções públicas. Favorecer os costumes e as leis que tendam a evitar as ocasiões próximas de pecado e até mesmo aquilo que, tendo mera aparência de mal, possa ser nocivo à moralidade pública. Insistir sobre os efeitos do pecado original no homem e a fragilidade deste sobre a fecundidade da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo, bem como sobre a necessidade da graça, da oração e da vigilância para que o homem persevere. E aproveitar todas as ocasiões para apontar a missão da Igreja como mestra da virtude, fonte de graça e inimiga irreconciliável do erro e do pecado.
Capítulo 11. A Contra-Revolução e a Sociedade Temporal. A contra-revolução e a sociedade temporal é tema já tratado a fundo, de ângulos diversos, em muitas obras de valor. Não podendo abarcá-lo todo, o presente trabalho se cinge a dar os princípios mais gerais de uma ordem temporal contra-revolucionária. E a estudar as relações e a contra-revolução e algumas das organizações mais importantes que lutam por uma boa ordem temporal. 1. A Contra-Revolução e as entidades de caráter social. Na sociedade temporal, agem numerosos organismos destinados a resolver a questão social, tendo em vista, direta ou indiretamente, o mesmo fim supremo da contra-revolução, a instauração do reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Dada esta comunidade de fins, importa estudar as relações entre a contra-revolução e aqueles organismos. Letra A. Obras de caridade, serviço social, assistência social, associações de patrões, de operários, etc. Azinho. Na medida em que as obras em epígrafe normalizam a vida econômica e social, prejudicam o desenvolvimento do processo revolucionário. E, neste sentido, são ipso facto, e ainda que de modo apenas implícito e indireto, auxiliares preciosos da contra-revolução. Bezinho. Contudo, convém para tal lembrar algumas verdades que, infelizmente, não é tão raro encontrar, obnubiladas entre os que abnegadamente se dedicam a essas obras. Primeira, é certo que tais obras podem aliviar e, em certos casos, suprimir as necessidades materiais geradoras de tanta revolta nas massas. Mas o espírito da revolução não nasce, sobretudo, da miséria. Sua raiz é moral e, portanto, religiosa. Assim, é preciso que as obras de que tratamos se fomentem em toda a medida em que a natureza especial de cada uma o comporte. A formação religiosa e moral, com especial cuidado no que diz respeito à premonição das almas contra o vírus revolucionário, tão forte em nossos dias. Segundo, a Igreja, mãe compassiva, estimula tudo quanto possa trazer alívio às misérias humanas. Ela não nutre ilusão de que as eliminará todas e prega uma santa conformidade com a doença, a pobreza e outras privações. Terceiro, é certo que nessas obras se apresentam ocasiões preciosas para criar um clima de compreensão e caridade entre patrões e operários, e, consequentemente, se pode operar uma desmobilização dos espíritos, prontos já para a luta de classes. Mas seria errado supor que a bondade desarma sempre a maldade humana. Nem sequer os benefícios incontestáveis de Nosso Senhor em sua vida terrena conseguiram evitar o ódio que lhe tiveram os maus. Assim,
embora na luta contra a revolução se deva de preferência guiar e esclarecer amistosamente o espírito, é patente que um combate direto e expresso contra as várias formas desta, o comunismo, por exemplo, por todos os meios justos e legais, é lícito e geralmente até indispensável. Quarto, é particularmente de se observar que essas obras devem incutir em seus beneficiários ou associados uma verdadeira gratidão pelos favores recebidos. Ou, quando não se trate de favores, mas de atos de justiça, um real apreço pela retidão moral inspiradora de tais atos. Quinto, nos parágrafos anteriores, tivemos em mente principalmente o trabalhador. Cumpre salientar que o contra-revolucionário não é sistematicamente favorável a uma ou outra classe social. Altamente cioso do direito de propriedade, ele deve, entretanto, lembrar as classes elevadas que não lhe basta combater a revolução nos campos em que esta lhes ataca as vantagens e paradoxalmente favorecê-la, como tantas vezes se vê, pelas palavras ou pelo exemplo, em todos os outros terrenos, como a vida de família, as praias, piscinas e outras diversões, as atividades intelectuais, artísticas, etc. Um operariado que lhes siga o exemplo e lhes aceite as ideias revolucionárias será forçosamente utilizado pela revolução contra as elites semi-contra-revolucionárias. Sexto, será igualmente nocivo à aristocracia e à burguesia vulgarizar-se nas maneiras e nos trajes para desarmar a revolução. Uma autoridade social que se degrada é, também ela, comparável ao sal que não salga. Só serve para ser atirada à rua e sobre ela prisarem os transeuntes. Mateus 5,13. Faloão, na maioria dos casos, as multidões cheias de desprezo. Sétimo, conservando-se com dignidade a energia em sua situação, devem as classes altas ter um trato direto e benévolo com os demais. A caridade e a justiça, praticadas à distância, não bastam para estabelecer entre as classes relações de amor verdadeiramente cristãos. E oitavo, sobretudo, lembrem-se os proprietários de que, se há muitas pessoas dispostas a defender contra o comunismo a propriedade privada, concebida, é claro, como um direito individual, com função também social, é pelo princípio de que ela é desejada por Deus e intrinsecamente conforme à lei natural. Ora, tal princípio tanto se refere à propriedade do patrão quanto à do empregado. Em consequência, o mesmo princípio da luta contra o comunismo deve levar o patrão a respeitar o direito do trabalhador a um salário justo, condizente com suas necessidades e as de sua família. Convém recordá-lo para acentuar que a contra-revolução não é a defensora apenas da propriedade patronal, mas da de ambas as classes. Ela não luta por interesse de grupos ou categorias sociais, mas por princípios.
Letra B. Contra o comunismo. Referimos-nos com este subtítulo às organizações que não se dedicam principalmente à construção de uma ordem social boa, mas o combate contra o comunismo. Pelos motivos já expostos neste trabalho, reputamos legítimo e muitas vezes até indispensável tal tipo de organização. É claro que desta forma não identificamos a contra-revolução nos abusos que organismos deste tipo possam ter praticado num ou noutro país. Entretanto, consideramos que a eficácia contra-revolucionária de tais organismos pode ser acrescida de muito, se conservando-se, embora em seu terreno especializado, os seus membros tiverem sempre em vistas algumas verdades essenciais, como: primeiro, só uma refutação inteligente do comunismo é eficaz. A mera repetição de slogans, mesmo quando inteligentes ou hábeis, não basta. 2. Essa refutação nos meios cultos deve visar os últimos fundamentos doutrinários do comunismo. É importante apontar que seu caráter essencial de seita filosófica, que deduz de seus princípios uma peculiar concepção do homem, da sociedade, do Estado, da história, da cultura, etc. Exatamente como a Igreja deduz da revelação e da lei moral todos os princípios da civilização e da cultura católica. Entre o comunismo, a seita que contém em si a plenitude da revolução, e a Igreja, não há, pois, conciliação possível. Terceiro, as multidões ignoram o chamado comunismo científico, e não é a doutrina de Marx que atrai a massas. Uma ação ideológica anticomunista deve visar, junto ao grande público, um estado de espírito muito difundido, que dá a miúde aos próprios adversários do comunismo certa vergonha de se voltarem contra este. Procede tal estado de espírito da ideia, mais ou menos consciente de que toda desigualdade é uma injustiça e de que se deve acabar não só com as fortunas grandes, como com as médias, pois se não houvesse ricos também não haveria pobres. É como se vê um resíduo de certas escolas socialistas do século XIX, perfumado por um sentimentalismo romântico. Daí nasce uma mentalidade que, professando-se anticomunista, entretanto, a si mesma se intitula frequentemente socialista. Esta mentalidade, cada vez mais poderosa no Ocidente, constitui um perigo muito maior do que a doutrinação propriamente marxista. Ela nos conduz lentamente por um declive de concessões que poderão chegar até o ponto extremo de transformar em repúblicas comunistas as nações que a quem eram cortina de ferro. Tais concessões que deixam ver uma tendência ao igualitarismo econômico e ao dirigismo se vão notando em todos os campos. A iniciativa privada vai sendo sempre mais cerceada. Os impostos de transmissão causa-mortes são tão onerosos que, em certos casos, o fisco é o maior herdeiro. As interferências oficiais em matéria de câmbio, exportação e importação colocam na dependência do Estado toda
todos os interesses industriais, comerciais e bancários. Nos salários, nos aluguéis, nos preços, em tudo o Estado intervém. Ele tem indústrias, bancos, universidades, jornais, radioemissoras, canais de televisão, etc. E ao mesmo passo que o dirigismo igualitário vai assim transformando a economia, a imoralidade e o liberalismo vão dissolvendo a família e preparando o chamado amor livre. Sem um combate específico a esta mentalidade, ainda que um cataclismo tragasse a Rússia e a China, o Ocidente, dentro de 50 ou 100 anos, seria comunista. E quarto, o direito de propriedade é tão sagrado que, mesmo se um regime desse à Igreja toda a liberdade e até todo o apoio, ela não poderia aceitar como lícita uma organização social em que todos os bens fossem coletivos. Dois, cristandade e república universal. A contra-revolução, inimiga da república universal, também não é favorável à situação instável e anorgânica criada pela cisão da cristandade e pela secularização da vida internacional nos tempos modernos. A plena soberania de cada nação não se opõe a que os povos que vivem na igreja, formando uma vasta família espiritual, constituam, para resolver suas questões no plano internacional, órgãos profundamente impregnados de espírito cristão e possivelmente presididos por representantes da Santa Sé. Tais órgãos poderiam também favorecer a cooperação dos povos católicos para o bem comum em todos os seus aspectos, especialmente no que diz respeito à defesa da Igreja contra os infiéis e à proteção da liberdade dos missionários em terras gentílicas ou dominadas pelo comunismo. Poderiam tais órgãos, por fim, entrar em contato com povos não católicos para a manutenção da boa ordem nas relações internacionais. Sem negar os importantes serviços que, em várias ocasiões, possam ter prestado nesse sentido organismos leigos, a contra-revolução deve fazer sempre a terrível lacuna que é a laicidade destes, bem como alertar os espíritos contra o risco de que esses organismos se transformem num germe da República Universal. 3. Contra-revolução e nacionalismo. Nesta ordem de ideias, a contra-revolução deverá favorecer a manutenção de todas as sadias características locais, em qualquer terreno, na cultura, nos costumes, etc. Mas seu nacionalismo não tem o caráter de depreciação sistemática do que é o de outros, nem de adoração dos valores pátrios, como se fossem desligados do grande acervo da civilização cristã. A grandeza que a contra-revolução deseja para todos os países só é e só pode ser uma: a grandeza cristã, que implica na preservação dos valores peculiares a cada um e no convívio fraterno de todos. 4. A contra-revolução e o militarismo.
contra-revolucionário deve lamentar a paz armada, odiar a guerra injusta e deplorar a corrida armamentista de nossos dias. Não tendo, porém, a ilusão de que a paz reinará sempre, considera uma necessidade deste mundo de exílio a existência da classe militar, para a qual pede toda a simpatia, todo o reconhecimento, toda a admiração, a que fazem jus aqueles cuja missão é lutar e morrer para o bem de todos. Continua no próximo capítulo. Obrigado por ouvir. Seja membro deste canal e o apoie. Deixe seu like e compartilhe. Te encontro na próxima leitura. Vá com Deus.